Prefeito, eu queria aproveitar aqui, já que o senhor falou bastante no Lula e também da conjuntura nacional que pode implicar também nas decisões, o Lula voltou para o tabuleiro político e está aí, né, um nome forte, as pesquisas vão mostrando que ele seria o único candidato capaz de derrotar o bolsonarismo, né, porque iria para o segundo turno e lá venceria também o bolsonarismo. Você falou também que é contra o bolsonarismo, né, que é um dos adversários do bolsonarismo, diante dessas políticas que vêm sendo praticadas. Mas só que o Ciro Gomes, ele é um crítico, né, ele é um crítico quanto mais do Lula, né, ele sempre faz muitas críticas, e é do PDT, o seu partido. Aí eu queria, como é que fica a situação? O PDT já tem um consenso que o candidato será Ciro mesmo, ou se o PDT tende a apoiar o Lula, já que o Lula seria o candidato capaz de derrotar o bolsonarismo, e o PDT também é adversário do bolsonarismo, como é que está essa situação? O Ciro está falando por ele mesmo, pelo partido, e já que você é integrante do partido, coaduna com o que Ciro Gomes fala, ou isso é só da cabeça dele, não é? O partido não compactua com isso? Veja, primeiro, os diretórios estaduais têm autonomia de fazer as suas alianças tendo em vista a realidade política dos estados, dos respectivos estados. Não é? Jamais haverá uma injunção do Diretório Nacional para impedir uma aliança comandada e liderada pelo Diretório Estadual. Evidentemente que o partido já anunciou, não formalmente, mas informalmente, quando eu estive em Brasília há 4 meses, não, para ser bem exato, eu estive no início de dezembro do ano passado. Havia já uma orientação de não coligação com o bolsonarismo. Isso aí ficou claro para a gente que participou da reunião do diretório lá em Brasília. Fora daí, os diretórios estaduais têm autonomia para isso. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que, em segundo lugar, eu concordo com muitas coisas que o Ciro fala, mas essa estratégia de criticar o presidente Lula, eu não concordo, tá certo? Eu não concordo. Eu acho que nós estamos num campo de oposição ao governo federal e eu acho que o presidenciável Ciro, ele é uma pessoa preparada, tem experiência, foi um grande prefeito, foi um grande governador, foi ministro da economia desse país, né? Tem experiência, tem competência, é um dos poucos políticos do Brasil que estuda. E agora, recentemente, lançou um livro sobre um projeto nacional para o Brasil. Esse livro está aí. Né? Está bagunçado aqui, mas eu tenho. Pois é. E o meu, eu também estou. Você viu eu estou aqui na minha biblioteca, eu também eu arriscar saber onde está, mas eu tenho o meu também. Então, eu acho que, veja bem, a minha estratégia para o Ciro é que, efetivamente, as pesquisas estão aí. 45% do eleitorado brasileiro, a pesquisa Datafolha, já tem a sua opção. Nesses 45%, o Lula está lá na frente, e o Bolsonaro atrás, e o Ciro lá atrás. Mas 55% não deseja votar nem Lula, nem Bolsonaro. Não deseja votar. Pode até votar, mas gostariam de ter uma terceira opção. Só que essa terceira opção, para esses eleitores, ainda não tem um rosto. E eu acho que esses eleitores, tá certo? Eles estão cansados dessa polarização, desse maniqueísmo, porque Lula fez coisas boas pelo Brasil, eu reconheço, sou testemunha, né? Mas o Lula também era aquela coisa, nós contra eles,
né, ajudou muito nessa polarização. Aí veio o Bolsonaro e, com os sinais trocados, né, também polarizou, radicalizou. Né? Então, o que eu noto em algumas pessoas que eu converso, que eu dialogo, as pessoas dizem a mim: estamos esperando uma terceira opção, tá certo? E vamos aguardar. Bom, eu acho que se o Ciro ficar com as suas aparições, né, defendendo os seus projetos para o Brasil, ele vai ganhar muito mais. Tá? Ele poderia se encaixar nesse perfil, embora ele tenha uma imagem de pavio curto, de temperamental, algumas coisas, mas isso é muito menor, mas infinitamente menor do que a biografia do Ciro. Né? É aqui do Nordeste, é vizinho aí de vocês, aí mais perto de Mossoró do que em Natal, Fortaleza, né? E o Ceará, a gente está vendo. O Ceará tem 12 anos de Ciro e Cid. Teve Tasso Gereissati, que começou, né? E o quanto melhorou. E agora tem o Camilo, que é do PT, que seguiu na mesma linha. Hoje, o Ceará é a São Paulo do Nordeste. Passou a Bahia, né? Passou Pernambuco. Né? Isso nos últimos 35 anos. Então, Ciro pode mostrar a experiência lá em Sobral na educação. É primeiro lugar em educação pública, em qualidade de ensino. Quer dizer, Ciro tem um cabedal de argumentos, de propostas consistentes, tá certo? Fundamentadas. Ele fala com propriedade, sabe falar, né? Então, Ciro ganharia muito mais do que ficar criticando. Hoje, não sei